Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria, memória mariana de origem devocional. É uma tradição atestada pelo Evangelho apócrifo de Tiago, que realça a primeira doação que Maria fez de si própria, tornando-se modelo de toda a alma que se consagra ao Senhor. Então, vamos ouvir o Evangelho desta memória tão bonita da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Maria que se apresenta ao templo. Está em Mateus 12, o Evangelho de hoje, Mateus 12, 46 a 50. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a apresentação da festa de Nossa Senhora. A apresentação de Maria ao templo, ela não tem qualquer fundamento bíblico. São os evangelhos apócrifos que falam desse presumível acontecimento. Não é claramente improvável que uma moça, uma menina, tenha sido confiada ao clero de Jerusalém num templo inacessível a mulheres. Portanto, nós lemos no proto-evangelho de Tiago, quando a menina completou 3 anos, Joaquim disse: "Chamai as meninas dos hebreus que não tenham qualquer mancha, e tome cada uma delas uma lâmpada que não se apague. A menina não deverá voltar atrás, e o seu coração não permanecerá fora do templo do Senhor." Elas obedeceram àquela ordem e foram juntas ao templo do Senhor. E o sacerdote acolheu a menina, tomou-a nos braços e abençoou-a, dizendo: "O Senhor glorificou teu nome em todas as gerações. Em ti, nos últimos dias, revelará a redenção que concede aos filhos de Israel." E mandou sentar a menina no 3º degrau do altar. E o Senhor encheu-a de graça, e ela dançou e tornou-se querida por toda a casa de Israel. Os seus pais deixaram o templo, cheios de admiração, louvando a Deus. A menina não procurou voltar atrás, e permaneceu no templo do Senhor, semelhante a uma pomba, e a mão de um anjo oferecia-lhe o alimento. Esse está o que eu li, está no proto-evangelho de Tiago 7, de 2 a 8. Proto-evangelhos são evangelhos apócrifos, que foram escritos em alguns séculos, alguns anos posteriores ao nascimento da igreja, que justamente para evidenciar esse caráter sagrado do qual foi envolvida a vida da Virgem Maria. Não temos aí um fundamento bíblico, mas nos ajuda a vivenciar um aspecto desse mistério da qual essa menina foi preparada desde todo sempre. É isso que a igreja quer nos mostrar quando coloca esta memória, que Maria foi preparada para ser a mãe do Salvador, desde o ventre de Ana, e com a promessa feita a esse casal. É a promessa de Deus que já ali em Maria começa-se a vislumbrar, a cumprir, porque por meio dela
virá o Salvador. E o Evangelho refere essa presença de Maria junto do seu filho. Essa presença como que torna visível o mistério profundo que meditamos. As palavras de Jesus sobre a identidade daqueles que ele julga seus parentes deixam clara a mensagem. O Senhor está presente junto da pessoa humana. Sendo assim, a pessoa humana tem a porta aberta para se apresentar diante do Senhor. Se o templo torna visível o encontro entre Deus e o homem, a Santíssima Humanidade de Cristo torna ainda mais visível. Tem como pano de fundo o delicado símbolo da presença de uma menina na solenidade do templo. Isto é, a chamada apresentação de Maria ao templo, a união de Maria às coisas de Deus. Bonito isso que a igreja nos mostra. Maria está intimamente ligada ao templo. E Jesus vai dizer depois, quando ele expulsa os vendilhões do templo, destruí esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Estava falando do corpo dele. E quem é que deu esse corpo a Jesus? Esta carne humana, o sangue humano, é de Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus é Deus e Jesus é homem. E Maria gerou no seu ventre o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Verbo que se fez homem. Então, ao colocar hoje esse proto-evangelho, Maria lá no templo, cresceu no templo, quer dizer para nós dessa união dela. Ela teve sempre unida a Deus, e o templo era sinal da união com Deus. Estar no templo era estar diante de Deus. Maria, irmãos, nunca saiu da presença de Deus. Nossa Senhora nunca andou um passo, por menor que seja, longe de Deus, longe da vontade de Deus. É o Evangelho de hoje. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Disse Jesus hoje no Evangelho. Quem é meu irmão? Minha mãe e minha mãe. Aliás, minha irmã, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nossa Senhora, desde a mais tenra idade, ela quer viver toda para Deus. E esta festa da apresentação nos mostra isso. Por isso hoje, nós também, a festa bonita, onde nós lembramos as consagradas, as pessoas que se consagram realmente a Deus. Nossa Maria é a Virgem, é a menina, virgem, menina, moça, mãe, que será sempre virgem e consagrada totalmente ao Senhor. Então rezemos hoje, bendizendo a Deus pela sua serva, a Virgem Maria, e que ela nos ajude a estar em íntima comunhão com Deus. Que Nossa Senhora nos tome pela mão e nos ajude a caminhar sempre no caminho e nunca dar um passo fora deste caminho. Que nós sejamos envolvidos nesse grande mistério, unidos ao templo, que hoje é a comunidade cristã, que são aqueles que foram batizados em Cristo Jesus. Que Nossa Senhora nos ajude a viver essa vida de comunidade. Ela que se entregou, se consagrou a Deus como uma oferta de amor. Salve, Santa Maria, filha de Israel e guarda do Evangelho. Tu deste-te inteiramente ao Senhor, para viveres na sua presença. Escolhestes uma vida de oração, de trabalho e de silêncio. A tua vida tornou-se um templo em que Deus veio habitar. A tua alegria e a tua felicidade eram servi-lo dia e noite, vivendo na sua presença. Bem-aventurados os que habitam na vossa casa, Senhor. Bem-aventurados os que só do amor esperam seu apoio e seu socorro. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da gloriosa, bem-aventurada Virgem Maria,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.